depois da ilusão, coitado. Estamos aqui, né? Olha, nós estamos aqui juntos, um almoço aqui no Aristocrata, na sede campestre do Aristocrata, né? E conseguimos juntar num almoço de confraternização militantes do movimento negro da década de 30 e que já vinham, como nos dirá o seu Leite, antes da década de 30, e militantes do movimento negro na década de 70. Seu Leite, seu José Correia Leite, como é que o senhor vê essa interação entre nós, os militantes do momento, que buscamos a nossa memória no passado? Como é que o senhor vê essa interação do senhor, que foi um militante, um homem que segurou na cabeça ao longo dos anos 20 e 30? Como é que o senhor vê essa interação que nós estamos buscando hoje, para conhecermos melhor a nossa história? Não há ligação entre o que foi feito no passado e com o que estão se fazendo no presente. Não há uma ligação, infelizmente, né? Mas eu sou, como se costuma dizer, uma espécie de patriarca, né? Eu sou o mais velho de todos, né? Então eu sou mais velho do que o Raul, do que o Henrique, e comecei mais cedo, né? Mas que em 1924 nós fundamos um jornal e já estava militando, né? Embora não com a mesma intensidade de anos mais tarde. Bem, eu vou retomar um pouco na parte que o senhor Correia Leite colocou que não há ligação, né? E colocar que há essa ligação. E como exemplo eu vou citar no início de 72, mais ou menos, 1972, eu, mais um companheiro Rafael e o Nininho, né? A gente se reuniu para discutir, né, a situação do negro. E a gente pensava, inclusive, que a gente estava inventando o movimento negro ou qualquer coisa desse tipo. Quando, de repente, a gente começou a buscar as informações, começou a ter contatos e descobrir que já haviam sido feitos outros trabalhos. A gente ficou sabendo da questão da Frente Negra Brasileira, trabalhos que foram realizados pela Associação Cultural do Negro, né? E nós buscamos as pessoas. Então conversamos com o senhor Correia Leite, o senhor Henrique Cunha. Então de repente a gente começou a levantar informações, né? E ficou claro para a gente que na realidade é que a questão não é que não há uma ligação. O que falta é memória da população negra, né? E que de repente é uma grande preocupação do movimento negro, de realmente levantar essas memórias, de criar formas de se ver o que foi feito no passado e ver como ligar isso com o presente. Então na realidade há uma ligação porque a gente aprendeu com eles, né? De repente começou a descobrir formas de intervir, formas de reivindicar, justamente em função do processo que eles desencadearam. Então realmente há uma ligação. Mas esse espaço que nós estamos tendo hoje é função também da luta que vocês fizeram no passado. É consequência da luta, mas não é a mesma coisa. Nós podemos até ser questionados, eles não estavam fazendo tudo aquilo que deveríamos fazer, ou poderíamos fazer. Hoje vocês têm conselho governamental, né? Nós nunca fomos vistos pelos governos. Em 1924 nós fundamos o jornal, o Clarim, depois passou a Clarim da Alvorada, por razões óbvias. E em 1926, né, nós já partimos para uma luta de se criar uma ideologia, né, do negro para ele poder se bater em torno dessa ideologia, né? Não em torno de pessoas, nem de chefes, nem de coisa. Então a gente entendeu que se criasse uma ideologia, tudo o que se fizesse era em torno dessa ideologia que infelizmente não foi criada. Mas a gente
procurou lutar com o que se tinha de conhecimento da história, dos prejuízos sociais do negro, essas coisas que ainda nós estamos gatinhando, né? Até que começou a aparecer companheiros mais esclarecidos, as coisas foram se esclarecendo melhor, né? E em 1926 morre o presidente do estado, que naquele tempo não era governador, era presidente, né? O Carlos de Campos, né? E aí aparece um grande tribuno do Rio de Janeiro com grandes conhecimentos, grandes orientações, que chamou-se Vicente Ferreira, foi um grande líder, como se costuma dizer, né? Eu há pouco tempo aí me disseram aí que um sociólogo que anda por aí me publicou um artigo aí na revista Veja, e dizendo que os negros do passado, né, lutaram muito, mas a luta não tinha nenhuma conotação de reivindicação, essa coisa. Isso é mentira, ele está muito por fora das coisas. Tanto que ele está por fora que uma das coisas mais importantes da nossa luta de reivindicação foi que em 1928 nós pretendemos realizar um congresso, que foi um espanto, né? Naquela época, os negros queriam fazer um congresso para apresentar os seus prejuízos, as suas reivindicações, essas coisas. O congresso foi lançado pelo nosso grupo, porque a luta do negro era uma luta fechada. Nós éramos uma minoria fechada, onde circulavam nossos jornais, nossas entidades, as entidades recreativas, culturais, esportivas, era tudo fechado dentro do meio negro. Mas nós queríamos que esse congresso extrapolasse, fosse visto pelo governo, essas coisas. Então, para isso era preciso que a gente convidasse determinados negros importantes, né, para que as teses apresentadas por eles e coisas fossem vistas pelo governo e a gente fosse atendido em nossas reivindicações. Mas, infelizmente, dos convites que nós fizemos, só o doutor Evaristo de Moraes, do Rio de Janeiro, e o doutor Arlindo Veiga dos Santos, que naquele tempo ele se titulava doutor, depois mais tarde veio ser professor, né? Ele que aceitou, né? E até aceitou ser o secretário do Congresso, né? E fez a mensagem, como é que se diz, o manifesto, né, desse Congresso. Então, não é verdade que nós não lutávamos por reivindicações. Estou querendo saber a diferença que houve entre a nossa época e a sua época. É que na nossa época nós sentíamos o preconceito aberto. Nós passávamos no barbeiro, o barbeiro dizia, não, aqui não cortamos cabelo de preto. Não tinha essa coisa como eles dizem, hoje os fregueses aqui não querem. Não, nós dizíamos logo, não cortamos de preto e acabou. E preto lá no restaurante, escuta, vocês vão comer lá na Baixada, porque aqui o patrão não quer preto. Era assim aberto, porque quando chamavam o indivíduo de negro, geralmente era num termo pejorativo. E continuou o negro ali reunido na Praça da Sé, discutindo, mas só se discutia a política, né? Já estava pondo para trás as questões raciais, os problemas raciais. Então, já por intuição, né, o negro já estava sentindo a transformação social que ia haver. Não por conhecimento, por sabedoria, mas por intuição. Então o negro já estava vendo os escravocratas todos caídos, essa coisa toda. Então, na casa de reuniões da Praça da Sé, começou a surgir as primeiras sementes das ideias da formação da Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira constitui-se na mais forte, na mais renhida
na mais importante cidadela do pensamento dominante nos movimentos negros no Brasil, neste século. A Frente Negra Brasileira desenvolvia o seu trabalho, abrangendo todos os setores da atividade humana. Através da Frente Negra, eu comecei a ter consciência, inclusive de ser negro, de me posicionar como negro. Então, para mim, a Frente Negra foi uma escola. De tal maneira que eu não ia a baile, não ia a cinema, de casa para o trabalho e do trabalho para a Frente Negra. Minha vida era na Frente Negra. Incorporei a Frente Negra nas minhas ideias, no meu modo de vida. Achava que é uma escola, aprendi demais na Frente Negra, não é? Que ela tinha diversos departamentos. Departamento esportivo, departamento musical, departamento feminino. A participação das mulheres na Frente Negra foi muito importante. Eu acredito mesmo que se não fosse essa participação, a Frente Negra não seria a Frente Negra. Então, a Frente Negra nasceu 32 anos depois da abolição, e 32 anos depois da abolição é ontem para a existência de um povo. E a gente chegou na Frente Negra Brasileira com 15 anos. E ficamos assim empolgados pela euforia toda da Frente Negra Brasileira. E principalmente pelos cursos que a Frente Negra Brasileira oferecia. Curso primário, curso de admissão, um curso quase ginasial, um curso que chamava-se Formação Social. E a gente resolveu se engajar na Frente Negra Brasileira, atraído por tudo isso e mais as ideologias da Frente Negra Brasileira da época. A minha vivência na Frente Negra Brasileira, infelizmente, foi pouca. Foi na fase assim, juvenil e, infelizmente, 2 anos só. Porque se eu cheguei no começo de 35, cheguei em São Paulo no comecinho de 35. Para melhor dizendo, no fim de 34. E convivi com a Frente Negra Brasileira 2 anos. E que hoje, olhando em perspectiva para o passado, eu tenho a impressão que vivi 20 anos, tal foi a atividade que a gente desempenhou lá dentro. Existiam essas regiões de pensamento, quer dizer, integralismo, socialismo, comunismo. Qual delas influenciaram mais dentro da Frente Negra? Se é que alguma delas influenciou? A Frente Negra foi muito combatida na época, porque ela era nacionalista e democrática. Principalmente nacionalista, porque nós achávamos que o negro tem que se apegar aonde está. O próprio negro americano quer ser americano. Então nós queremos ser brasileiros para não jogar fora 400 anos de trabalho dos nossos antepassados. Então somos brasileiros e, como tal, queremos usufruir de tudo que aqui tem. Mesmo porque, ainda disse há pouco tempo, e nossos antepassados não foram imigrantes. Eles vieram trazido aqui à força e contra a sua vontade. E que nós somos herdeiros. Quem vai pagar esses 400 anos de trabalho de graça? Se você pega hoje, quer dizer, a boa aparência, entende, num país, entende, que vive, entende, numa indústria de fome, é o homem negro outra vez prejudicado, quer dizer, e essa mulher negra que desde 1888 vem, entende, sempre, entende, segurando essa família, essa base negra, quer dizer, ela não era só, entende, a pessoa que segurava, entende, economicamente a família, mas é também é o braço onde você pode chorar. Então eu tive facilidade assim de ter muito contato mais profundo assim com os frentes negrinos, homens, mulheres e tal. E a gente notava mesmo que a luta, a cabeça do Frente Negrino estava voltada mesmo para o lado político da Frente Negra. E esqueci de falar, me passou agora, quando foi no departamento, nós tínhamos o departamento feminino, que era um dínamo dentro da Frente Negra Brasileira, entende? Que não só ajudava com as suas festividades, ajudava a trazer o dinheiro para a Frente Negra, porque havia as Rosas Negras do departamento feminino e tinha ao lado do departamento feminino as Rosas Negras que davam um baile mensal, que era esperado numa expectativa medonha, a cidade todinha
esperava o baile da Rosa Negra. Então, aquele baile era faturamento certo mesmo, né? E o departamento feminino que trabalhava também sempre conjugado com a dona Jéssica, com a dona... me esqueço o nome da outra professora, que ajudava a zelar pelo andamento das escolas, das mocinhas, e essa coisa toda. Partido da Frente Negra era um departamento político da Frente Negra, registrado no Rio de Janeiro. Nós tivemos um ganho de causa e essa luta, nós achávamos que a política seria uma válvula para que o negro assumisse uma posição diferente. E foi a ala jovem da Frente Negra que teve essas ideias. Porque nós achávamos que a política no Brasil demove montanha, muda curso do rio, arquiva processo, desarquiva processo, manda prender, manda soltar. O negro, como não era fazendeiro, não é capitalista, não é banqueiro, não é industrial, não é comerciante. Então nós tínhamos que lutar no sentido político do voto. Então nós trabalhamos na Frente Negra seriamente na fundação de um partido político. Então o que a Frente Negra procurou fazer, agora me permito voltar à Frente Negra Brasileira, foi tentar dar ao negro como comunidade ou como coletividade. Naquele tempo nós não usávamos comunidades, mas sim coletividade. Dar à coletividade um ponto de acordo comum, independente de ideologia política, religiosa, sociais, independente de tudo isto. Foi uma grande tentativa, a Frente Negra não chegou a ser perfeita, ela teve falhas, e essas falhas se devem a uma porção de fatores, entre os quais o noviciado, a falta de experiência de movimento associativo, o desconhecimento das ciências sociais, o desconhecimento de técnicas de discriminação e de defesa, que nós não tínhamos. Nós éramos um grupo incipiente que estavam entrando nas escolas naquele tempo. Então, a Frente Negra procurou ser como que um órgão galvanizador de todas as tendências e procurou, limpando essas tendências, levar para um determinado ponto. E esse determinado ponto só foi o seguinte: a conscientização do homem negro, porque até 1930, como bem disse o Leite, nós tínhamos um homem de cor. De 30 para frente, nós começamos a ser negro, e negro com orgulho, organizando e aprendendo. Naquele tempo não existia uma entidade que se jogasse assim frontalmente contra o preconceito, reivindicações históricas e a luta contra o racismo e o emprego para o negro. É que quando a Frente Negra abriu a luta contra a Guarda Civil, foi colocado lá 200 negros. É essa a nossa luta. Chegou a ponto de pessoas ir procurar emprego e exigirem a caderneta da Frente Negra, porque já era uma entidade respeitabilíssima. E aí nós então sentimos que estávamos criando força. Os intelectuais tinham medo de se misturar com a Frente Negra e que a Frente Negra pudesse macular os seus títulos, né? É muito comum você encontrar gente, negro intelectual, professores e advogados negros da época que não queria saber nada, com os não queria saber nada da Frente Negra porque simplesmente achava que se misturar os seus títulos com a negrada não estava bem. E os brancos, idem. Houve caso, por exemplo, já não foi com a Frente Negra, mas foi com, se não me engano, com o Correia Leite, que foi pedir uma ajuda para os brancos, para um branco amigo dele, uma ajuda para o jornal, lá em Alvorada. O branco deu 10 mil reais para ele e pediu que não aparecesse mais, que ele não estava para se meter nesse movimento que podia trazer problema racial para o Brasil. De repente, criamos um teatro, um grupo teatral lá da Frente Negra, que a gente dava um espetáculo por mês. A campanha da Boa Vontade, que era o meu departamento,
adaptou todo um porão da Frente Negra, fizemos demolições, fizemos palcos e fizemos um teatro que a gente levava uma peça por mês. E foi num dia assim que nos encheu muito de angústia, que a gente levava uma peça no teatro, que o falecido Justiniano Costa, o presidente, recebeu um telegrama do Getúlio Vargas, no dia do golpe, dando o fechamento da Frente Negra. Então, enquanto a gente estava em cena, houve um intervalo, abriu-se as cortinas e ele chegou com o telegrama e leu que daquele dia em diante a Frente Negra, por ser um partido político, estava extinta juntamente com todos os partidos políticos. É claro que quem for ver o nosso trabalho aqui, essa nossa entrevista, vai perguntar, mas o que se fez depois disso? Primeiro se chorou. Chorou-se copiosamente. Choramos mesmo. Entende? E não houve jeito de reagir, porque foi golpe político. Quando se acaba com o partido político, todos os partidos políticos abaixam a cabeça e vão embora. A Frente Negra abaixou a cabeça e fechou as portas no outro dia. E num outro contato com o presidente da República, ficou estabelecido o seguinte: a Frente Negra podia abrir-se novamente com outro nome e sem o seu conteúdo político. Passo miudinho, tal e qual um grão de areia. Não se pode ficar sem entrar no pacote. Salve a Bahia, senhor! Não se pode ficar sem entrar no pacote. Quando entro no partido, eu não faço cara feia. Não se pode nas cadeiras no pacote.